noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live, mais conteúdo para vocês, mais gente boa aqui para conversar com vocês. E olha, hoje eu vou trazer uma pessoa sensacional aqui. Hoje vai ser foda essa live aqui, ó. Então vai chegando aqui, puta que tá chovendo pra caramba, então eu tive que fazer na toquinha aqui, me recolher por aqui, mas vamos que vamos. Deixa eu ver se o Márcio já entrou aqui, ó. Eu já faço a apresentação para vocês. De qualquer forma, pessoal, vamos falando aí da onde que você... Vamos falando da onde que vocês são, da onde vocês estão vendo essa live, se é daqui, eu já falo aqui de São Paulo, né, acostumado. Se é de Floripa, se é de São Paulo, se é do Rio, da onde que vocês estão vendo. Boa noite, Sara, seja bem-vinda aí. Boa noite. Esse Marcinho já entrou. Daqui a pouco ele já entra aqui. Salvador, Curitiba, terrinha boa, Salvador. Curitiba também. Curitiba, eu sou do Paraná, né? Palhoça, grande Palhoça. Goiânia, Chapadinha, Maranhão, Recife, Pernambuco. Legal. Daia, já bem-vinda, Daia. Boa, bom ter vocês aqui. Saudade de vocês. Renan, fala Renan, seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo para nossa live. Vacaria, Rio Grande do Sul, Campinas, César de Vacaria, William de Campinas, Gladson de Curitiba, meu Deus, é o Brasil inteiro aqui. Espírito Santo, da comunidade Bi, boa. O Marconi sempre presente, boa Marconi. Maicon, isso aí. Vão chegando. Vamos ver aqui. Vamos ver se o Márcio entrou. Eu já chamo ele aqui. Por enquanto ainda não. Logo ele deve estar aí. Ó, boa noite ao Léo aí, a Dani de Uberlândia, o César de Arapongas lá no Paraná. Vamos que vamos. Acho que agora entrou. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Aê! Fala, Marcião, beleza? Grande Fábio, como é que tá, cara? Quanto tempo? Tô bem, como que você tá? Tô aí na correria, tava trabalhando até pouco tempo atrás aí. Que nem tu, né? Acho que eu só não trabalho mais que você, cara. Imagina. Primeiro eu quero agradecer, Márcio, por você participar aqui dessa live. Há muito tempo eu já queria fazer uma live com o Márcio, que é um cara que eu admiro muito. Tive a honra e a oportunidade de trabalhar 2 anos, a gente trabalhou juntos. A gente trabalhou naquela loucura de bolsa, né? Operador de bolsa de valores, comprando e vendendo ações. De tudo que eu trabalhei ali, com toda certeza, o que mais sabia que estava fazendo era o Márcio. Isso pode ter certeza. Não, imagina. A recíproca é verdadeira, né, Fábio? Foram 2 anos aí corridos, teve muitas alegrias, algumas decepções, mercado financeiro é isso aí, né? Mas eu aprendi muito contigo e eu tô para ver alguém mais inteligente, mais comprometido e mais sangue no olho do que você, cara. Isso aí, te acompanhar ali, ser teu amigo, isso aí me motiva cada vez mais aí, porque realmente tu é um cara diferenciado aí. Obrigado, Marcião. Marcião é um cara que a gente perguntava de manhã, qualquer ação, ele sabia tudo. Sabia o emprego, quem era o dono, se ia subir, se ia cair. Tinha que estudar, né? Tinha que saber, tinha que ter umas na ponta da língua, né? Cliente perguntando, né? Então, era bacana, muito bom. Na verdade, a gente até continua fazendo isso, né? Agora com esse mercado em alta, né? A gente tem que ter, e também como consultor de valores imobiliários, a gente tem que ter um estudo mais aprofundado, aí volta e meia também, ver o que está, entre aspas, barato, o que tem potencial, o que não tem, né? E lógico, personalizar também a carteira para cada cliente, né, para cada objetivo, então, muito legal. Show. Então, eu e o Márcio, a gente trabalhou junto de 2012 até 2014. Logo após, o Márcio ele foi para o escritório de planejamento financeiro e depois saiu e montou o seu escritório, certo? Exatamente, então, minha carreira, né, no mercado financeiro começou em 2010, então a gente trabalhou... Comecei no Bradesco ali em 2010 como escriturário, né? Então a gente
crescer um pouco dentro da estrutura do banco. Aí depois dessas provas, né, mais especificamente a CPA 10, né, eu acabei, até com um pouco de sorte, acabei gabaritando. Isso na época era uma coisa muito rara, eu acho que hoje deve ser bem mais comum. Então chamou a atenção do pessoal do banco, que me chamou para trabalhar daí em Floripa, né, na mesa de ações, que era o meu sonho desde o começo. Não é comum? É fora da casinha, viu? Fica tranquilo. Então foi bem legal. Aí em 2012 fui chamado para trabalhar aí junto com o Fábio, junto com o Pavan, aí a gente fez um trabalho legal, batemos aí a meta aí, fizemos um bom trabalho e desde lá estou envolvido aí no mercado financeiro. Então saí do Bradesco em final de 2014, mais ou menos, último trimestre, mais ou menos a época aí que o Fábio saiu também, saímos praticamente junto. E saí justamente para trabalhar nessa empresa de planejamento financeiro, né, onde aprendi muito. Tirei minha certificação logo em seguida. E depois de 3 anos, aí resolvi sair, descansei alguns meses e decidi abrir minha própria consultoria e também já me regulamentar junto à CVM aí como consultor de investimentos. Boa, bela trajetória. Estamos aí, né? A trajetória não para, né? E buscando aí novas certificações, novos empreendimentos, enfim, né? Ano que vem já botei como meta, eu quero tirar o CGA aí também. Então, vamos correr atrás. Tem muita coisa aqui para agregar para a gente, inclusive para mim, por exemplo, como que é a vida de um planejador financeiro, porque a gente sabe que é bem diferente de um assessor. Aliás, a grande maioria imagina que é quase igual. A vida de um assessor, do assessor no escritório e de um planejador financeiro. Então, mostrar quais são as diferenças, que tem muitas diferenças. Além disso, como ser um consultor de carteira CVM, um consultor pela CVM, credenciado, que também não tem muitos, poucas pessoas vão atrás disso. Então, entender para que serve isso, se é fácil tirar, se é difícil, o que precisa. E muito mais. O pessoal vai colocando. Aproveita aí, pessoal, metralha de perguntas, porque tem muita coisa que vocês podem aprender com ele. E eu vou encher de perguntas aqui também. Manda ver. Segue o roteiro aí, manda ver. Boa. Então, fala um pouco. O que é ser um planejador financeiro? Qualquer vida. O que é um planejador financeiro? Bom, então, para o pessoal aí que está acompanhando a live, né? Então, o planejador financeiro, ele é um multi-especialista, né? Então, o CFP, né? O Certified Financial Planner, ele é um planejador certificado, então ele tem essa chancela, né? O CFP é um símbolo mundial de excelência, né? De ética também. Então, o planejador financeiro é um multi-especialista, ele atua em 6 áreas do planejamento financeiro, que são todas as áreas que impactam a vida financeira aí de uma família, né? De uma pessoa. Então, a gente está falando aí de gestão financeira, estamos falando de gestão de ativos, a parte ali de planejamento de aposentadoria, proteção, que é muito importante, né, que envolve mais a parte de seguros, planejamento tributário, que basicamente é pagar menos imposto de forma lícita, né, e por último o sucessório. Então essas são as 6 áreas, depois eu posso até explicar aí particularmente cada uma, né? Mas são todas áreas aí que, se a gente parar para pensar, todas têm um impacto muito grande no nosso patrimônio. E o planejador, ele constrói um roteiro, um plano, né? Tanto que eu pessoalmente, né, chego no final do processo e entrego um livrinho mesmo, dependendo da complexidade do caso, pode ter ali 50 páginas, né? Então é um resumo de todo o processo e o cliente segue aquilo lá bonitinho e basicamente não tem muita margem para dar erro, né? Então é normal as pessoas não se atentarem e é muito comum, nem todo mundo sabe fazer conta no Excel, na HP, né? Então a gente tem uma metodologia onde a gente mostra para o cliente, o teu objetivo é X, então teu objetivo é, sei lá, ter um padrão de vida de 50 mil daqui a 30 anos, vamos lá, como é que é a tua renda, as tuas despesas, qual taxa real você vai ter que alcançar? Será que você vai ter que fazer um ajuste nessas despesas? Será que você vai ter que, de repente, ter uma renda passiva, né? A mais? Então a gente vai fazendo essas adequações para que se chegue no objetivo principal, que é assegurar que o caminho traçado vai
vai concluir, né, vai alcançar esses objetivos da família, né? Então isso é muito importante. Assim, esse é o principal, né, Fábio? Mas tem casos muito específicos de planejamento financeiro. Por exemplo, eu tenho clientes que é pontualmente a questão de gestão financeira, o orçamento, né? Então, pô, tô com essa situação, não consigo chegar no equilíbrio, o que eu faço? Outra coisa também, tenho essa dívida, esse financiamento, será que vale a pena eu resgatar meus investimentos e quitar isso aqui? Então, o planejador financeiro, aí para a galera que não conhece bem a fundo, ele pode atuar desde questões pontuais, envolvendo cada uma dessas 6 áreas, até um processo muito completo, né? Muito focado em todas, né? Então, a gente responde, no final das contas, aí, dezenas e dezenas de perguntas durante esses encontros aí com o cliente, né? Boa. Então, como você tem um amplo escopo de atendimento, então essas 6 áreas, que são também as áreas lá da ProCFP, você tem muita parceria com terceiros? Por exemplo, tem que fazer um tributário. Isso aqui é muito específico, tem que contar um contador. Esse aqui é muito jurídico, tem que ir para um advogado. Você tem que ter muito terceiro, muito parceiro nesse negócio? Então, é importante, né? Desde contador até advogado, eventualmente, dependendo do cliente, né? Assessores de investimento que você confia, né? Então, isso tudo é importante. Eu tenho sim uma rede, né, de parceiros onde eu não tenho nenhum tipo de vantagem financeira, né? Eu indico porque às vezes o cliente não tem seu próprio advogado, não tem um contador ainda, faz às vezes a própria declaração. Então, quando o cliente realmente precisa, um corretor de seguros, né? Então, quando o cliente realmente não tem alguém de confiança, não tem alguém já dentro da vida financeira dele, a gente acaba indicando porque realmente facilita o nosso trabalho, né? É aquela coisa, né? A gente é multi-especialista, mas a gente não vai substituir, por exemplo, um advogado na parte tributária, por exemplo. Vem um cliente com uma questão de tributário no exterior, como é que a gente vai entender mais do que um advogado que trabalha com isso todos os dias, né? Então, a grande função do planejador financeiro é dar as diretrizes, né? E, se for necessário, né? Se for preciso aprofundar, isso até está no nosso manual, né? De CFP, a gente tem que procurar uma ajuda aí com esses parceiros, com certeza. Boa, dica de prova, isso aí cai na prova. Exatamente. Aproveita. A Dani fez uma pergunta que eu acho que é bem parecido com o que você passou lá atrás, que ainda era o planejador financeiro, ele ainda era muito mais difícil do que é hoje, que ainda é uma profissão difícil. São poucos que querem ser planejador financeiro porque sabem da dificuldade que é. Então a Dani colocou assim: como moro no interior, muitos dizem que sair do banco para ser planejador é loucura. Queria saber o que você acha. O que você acha, Márcio? Então, excelente pergunta. Mandar um abraço aí pro Éder, pra Sara, que já estavam acenando aqui. Então, desculpa, qual que é o nome dela? É a Dani. Dani. Então, Dani, isso é muito relativo, loucura. É relativo, porque eu mesmo vejo muito mercado, né? Por isso que eu tive uma tranquilidade em seguir com a carreira. Tudo bem, eu estou aqui falando de Florianópolis, né? Então, é uma região maior, as pessoas têm talvez a cabeça um pouco mais aberta, mas tudo vai de você identificar a necessidade do cliente. Então, se você senta com o cliente, você apresenta exatamente, primeiro, né? Você ouve o cliente, o que ele está demandando, e você apresenta soluções, posso te dizer que assim, a chance de você fechar um negócio é grande, tá? Mas eu acho que antes de você mudar ali o rumo da tua vida profissional, faça testes, veja como é que está a tua rede de relacionamento, né? Então, hoje, vocês podem até, depois a galera pode me seguir no Instagram, no LinkedIn, vocês vão ver que as minhas redes sociais, meu marketing é horrível, é horrível. Então, eu volto e meia, é difícil eu postar story, publicar alguma coisa, porque eu não tenho muito tempo, e também porque 99% dos meus clientes vêm realmente do boca a boca. Então, eu acho que faz sentido, Dani, você primeiro, antes de fazer qualquer movimento, você
Lógico, ouvir a gente, né, acompanhar ali o Fábio, né, sondar o mercado, ver se as pessoas estão procurando muito esse serviço na tua cidade, e se não estão, como eu falei, acho que não é tão difícil criar necessidade, mas os primeiros meses com certeza são mais difíceis. Mas se você tem uma rede de relacionamento, amigos, família, e começar a atender esse pessoal e atender bem, pode ser cidade pequena, cidade grande, acho que a coisa tem tudo para dar certo, eu não tenho a menor dúvida. E hoje a gente tem Skype, né? Então, acho que 1/3 dos meus clientes eu nunca vi pessoalmente na minha frente, né? Eu atendo por Skype ali por outros estados, inclusive cidades pequenas, tá? Então assim, é possível sim, não é loucura, mas sempre muito bem planejado, muito bem organizado. Show. E você fez um movimento de ir para o escritório de planejamento financeiro e depois abrir o seu. Quanto você acha que isso foi importante? Você recomenda passar por um escritório, por exemplo, trabalhar com você aí, ou depois direto? Quanto agregou? Agregou demais, né? Tanto que eu tenho só a agradecer ali ao pessoal ali da Par Mais ali que eu participei, né? Do escritório ali há alguns anos, e a gente aprende muito. Lógico, a gente aprende todos os empregos, né? Todos os trabalhos que a gente tem na nossa vida profissional, a gente aprende, a gente sempre vai agregando, né? Mas foi uma experiência muito boa, porque se hoje já não é uma coisa tão comum, planejador financeiro, né? Mas está crescendo a cada ano, mas nem todo mundo conhece. Lá atrás era até mais raro, né? Então, quando você está numa estrutura com mais pessoas e com pessoas com várias experiências diferentes, habilidades diferentes, você agrega e é natural você até se sentir mais preparado para, quem sabe, depois de alguns anos, né, você trabalhar de forma sozinho mesmo, ou entrar numa estrutura com mais um sócio, mais dois, e arriscar, digamos assim. Então, é super importante, eu acho que vale a pena, mas se não for possível, como falei, aí acompanhar lives, estudar, falar com profissionais, eu mesmo, esse ano eu dei mentoria, né, para futuros profissionais CFPs, então eu acho que tem que ter essa troca, tem que conversar com alguém que está no meio. Boa, e até falando nisso, hoje você é um dos embaixadores de Santa Catarina, certo? Da Planejar. Isso mesmo, sou vice-embaixador da Planejar aqui no estado, então a gente organiza eventos, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente conversa com o pessoal, né, que tem dúvidas, então a gente dá esse suporte. E faço parte já desde o ano retrasado, se eu não me engano. Show. Acho que tem duas grandes perguntas que eu estou vendo aparecer bastante aí. A primeira é o seu tipo de ganho em relação aos clientes. Você tem uma porcentagem, aliás, você já tem um modelo fixo, todo mundo que vem você apresenta esse modelo, ou vai de cliente a cliente? Um eu vou cobrar porcentagem sobre o patrimônio, outro valor fixo. Como que é essa questão de negociação de valores? Que acho que é a principal pergunta aí que eu estou vendo aqui. Sim, é excelente. O que acontece? Cada planejador vai ter um modelo, né? Então, como tu falou, Fábio, tem modelo assim de percentual sobre patrimônio, percentual sobre renda da família, valor por hora, né? Eu gosto, eu pratico a forma de valor por hora, só que eu mensuro o número de horas durante a primeira reunião. O que eu faço hoje, tá? Assim, ó, até para a galera ficar ligada, não estou dizendo que é o certo, nem que é o melhor modelo, mas é o que eu faço. Eu sento com o cliente, faço a primeira reunião sem qualquer compromisso, aí eu escuto o cliente, tento entender o que ele está procurando, aí dentro das 6 áreas que a gente trabalha, eu analiso e vejo, isso aqui faz sentido. Eu mostro uma apresentação para o cliente, explico o que cada área faz, as perguntas que responde em cada área, e eu digo para o cliente, pelo que a gente conversou, eu acho que faz sentido essa área, e mais essa. Pronto, 3 das 6 áreas. Então, eu não gosto de chegar e enfiar a goela abaixo, tem que ser as 6 áreas e o preço é tantos R$1.000, né? Então, eu falo, são essas áreas, aí eu faço algumas perguntas adicionais que vão me ajudar a ter ideia do número de horas que vão ser tomadas, né? Então, por exemplo, quantos filhos tem, quantos imóveis tem, quantos investimentos tem empresa, não tem,
Então, assim, questões que auxiliam na hora de, poxa, por exemplo, eu não posso cobrar de alguém que tem um CDB, né, de investimento, tem R$1 milhão num CDB, eu não posso cobrar a mesma coisa que um cara que tem 10 fundos e um CDB, os mesmos 1 milhão, porque eu vou ter que analisar cada um dos ativos e vai tomar mais tempo, né? Então, eu prefiro fazer dessa forma para levantar o número de horas, aí eu aplico um valor por hora, o meu valor, e apresento para o cliente, né? Então, normalmente, eu não consigo fazer isso na primeira reunião, eu só escuto, apresento para o cliente, e aí sim, depois dessa reunião, eu mando para o cliente ali a proposta, aí o cliente aceita, ou chora desconto, mas vou dizer que assim, não tem muito choro. Normalmente as pessoas, quando entendem o que você vai resolver para elas ficam confortáveis, né, em pagar um valor até... barato, num primeiro momento não parece um valor dos mais baixos, né, um valor até alto, mas as pessoas pagam e se você realmente entrega, elas, além de ficarem felizes, ainda te indicam, né? Acaba resolvendo, dá para ver o valor quando resolve, né? Show. Exatamente. E tem... e só para ajudar a galera a ter uma ideia, assim, aí podem estar perguntando, mas qual é o valor por hora, né? Então, depende muito do nível de experiência, principalmente, né? Então, alguém que é novo no mercado vai cobrar, sei lá, 100, 150 reais. Alguém que já tem uma experiência maior, quem sabe 200, 250, 350. Enfim, aí cada um é cada um. Não tem, assim, uma tabelinha como a OAB tem, né? É tantos por cento do processo, não tem nada disso, né? Então... assim... por exemplo, a Dani ali é do interior, talvez tenha que fazer um valor diferente do que ela cobraria em São Paulo, né? Que é onde está ali a maior parte do capital ali, né? Da grana no Brasil, né? Então, ali as coisas são mais caras, né? Então, se tem normalmente se cobra mais caro do que no interior, então tem essas particularidades. Boa. Rosângela, no site dá para ler dos embaixadores, tá? Inclusive está o nome do Marco lá, você vai lá em, se eu não me engano, governança, e vai estar lá escrito os embaixadores, vai ver o do Márcio ali em Santa Catarina, mas tem no Brasil inteiro praticamente os embaixadores, tá? Vamos ver aqui, tem bastante pergunta. Então, uma que estão perguntando bastante é qual que é a diferença, por que você não virou um assessor da XP, não é mais fácil? Qual a diferença? Então, inclusive quando eu saí do meu trabalho, teve escritórios ali que procuraram a gente, né? E, enfim, é interessante para um escritório da XP ter alguém com essa certificação de CFP, né? Mas aí o que acontece, né? Um assessor, ele não pode, o assessor só pode ter a renda da parte dos investimentos, a comissão que ele recebe, o rebate que ele recebe dos investimentos que ele indica para o cliente, né? Que ele ajuda, aliás, o cliente na montagem da carteira. Então, eu poderia ter sido um assessor, só que eu não poderia, de certa forma, atuar como atuo hoje, porque eu não poderia cobrar do cliente. Então, acho que a maior diferença é essa, né? Tem outra diferença também, que é também a atuação, né? Tem questão de conflito de interesse, etc. Mas acho que o grande diferencial das duas profissões é esse. O assessor, inclusive, tem escritórios que me indicam para os clientes. É normal o cliente chegar no assessor, preciso investir, mas eu também preciso equilibrar minhas contas, eu preciso dar uma revisada no meu imposto de renda, eu preciso que você fale com o meu advogado que eu tenho tal situação com a minha holding, quero ver se faz sentido eu ter uma holding e colocar meus imóveis dentro. O assessor até pode investir tempo dele fazendo isso, um assessor CFP, só que ele não pode cobrar do cliente. Então, no final das contas, não é negócio para o assessor fazer isso, né? Então, eu coloquei na balança, né? O que seria mais viável para mim ser um assessor, estar ligado a uma instituição financeira e receber dinheiro através dos investimentos que eu indico para o cliente, ou ser planejador financeiro, ganhar através dos planos que eu vou desenvolver, né? E adicionalmente, sendo consultor de valores imobiliários, também cobrando diretamente do cliente, tendo uma liberdade adicional. Então, não tem certo e errado, né?
são só diferenças. Eu particularmente, achei que faria mais sentido seguir como planejador, né? Show. O que eu vejo também dos planejadores financeiros hoje, eles têm uma autoridade a mais do que os assessores, até porque o Márcio vai apresentar um plano para algum cliente. Ele tem que contar a carreira dele, o cliente vai ver o grau de conhecimento dele, e não tem alguém para se amparar por trás. Falar, estou representando, eu sou credenciado a XP, eu estou representando Itaú, ou sei lá, qualquer instituição. Se você é um assessor, está começando, você fala, estou no escritório tal que é credenciado a XP. E aí você consegue, com menos autoridade, você consegue ter acesso a esse cliente, você consegue trazer esse cliente. Já o planejador sem credenciais de uma instituição, é simplesmente a autoridade dele, o conhecimento dele e a rede de contatos. Então eu vejo muito planejador financeiro hoje que foi assessor, e aí virou a chavinha, não vou ser mais assessor, agora eu quero atender completo. E até a gente também tem um movimento nos escritórios mesmos, da XP, inclusive, ter uma parte que sai, que despluga e fala, vocês vão virar planejador financeiro. Porque eu acho, talvez se não é profissão do presente, a gente fala muito do assessor, que é a profissão hoje, o planejador é a profissão do futuro, porque todo mundo vai ter que virar planejador. E eu até comentei ontem, e o Ricardo da MN também deu essa bola aqui, os assessores, eles tendem cada vez mais, deve algum projeto que não vai ser credenciado a nenhuma instituição, ele vai ser simplesmente um autônomo, ele vai poder indicar da XP, da Guard, do BTG Pactual. Esse, para mim, é o modelo nos Estados Unidos. Exatamente. Vai ser muito fácil, né? Que é investimentos, é só uma partezinha do que ele tem para cuidar. Ele vai ter que cuidar de seguros, vai ter que cuidar da herança, de como fazer essa sucessão. Então, assim, o planejador financeiro, se não é a profissão do presente, até porque não estamos acostumados a falar tanto igual o assessor, é a profissão do futuro, mas o futuro muito próximo, porque os assessores, quem já conseguiu fazer esse movimento, já começa a colher mais fruto ainda do que o próprio assessor. Então, acho que seria o próximo passo, ser um assessor, sair de assessor e ir para um planejador financeiro, ou sair de um banco, e aí principalmente ao private, tá? O pessoal do private para o planejador financeiro. E até em linha com essa questão do private, Marcelo, você tem algum valor mínimo que você atende, igual o private? Você tem alguma restrição de cliente? Então, o que acontece? Não é que eu tenha uma restrição, né? O que eu faço, eu tenho clientes desde patrimônio líquido negativo até clientes com muitos milhões, mas muitos milhões mesmo, né? Então, assim, eu sigo muito a minha agenda, né? Então, se a minha agenda, porque hoje eu divido a minha agenda entre a consultoria de investimentos e os processos de planejamento financeiro. Então, o que acontece? Eu tenho clientes que eu faço começo, meio e fim do planejamento financeiro, entrego e o cliente mesmo implementa e, um abraço, beleza, até mais. E eu tenho os clientes que eles acabam continuando na parte de consultoria de investimentos, que faz mais sentido para um e outro cliente pagar para ter uma ausência de conflito de interesses. Então, por exemplo, o cliente que não quer, às vezes, seguir dicas do gerente, do banco, por não confiar tanto, ou por um assessor, acaba pagando o consultor de investimentos, né? Então, ele continua com a gente. Então, eu tento dividir meu tempo dessa forma. E se, por exemplo, o cliente hoje, vem um cliente aqui conversar comigo, eu vejo que eu posso atender, posso gerar valor para esse cliente, eu atendo, independente do patrimônio, né? Mas o que está acontecendo é que o meu tempo, né, as minhas horas ali, elas estão ficando cada vez mais escassas, né? Então, de certa forma, tem casos que eu prefiro indicar para colegas que vão fazer um atendimento igual ou até melhor do que eu, e tem uma disponibilidade de tempo um pouco maior, né? Mas assim, não tem assim mínimo de patrimônio, não tem nada disso, não. Só na parte de consultoria de investimentos, aí sim. Aí eu não tenho um mínimo de PL, né, do cliente, mas eu tenho um mínimo de cobrança. Então eu tenho um valor mínimo que automaticamente já vai filtrando, né? Então, o cliente vai pagar X por mês para mim, se ele tem 100 mil reais ou 200 mil reais, ele vai fazer a conta, ainda mais com a Selic do jeito que está.
ele vai chegar, pô, não faz sentido, né? Eu vou ter que ganhar tantos por cento ao mês para, né, realmente me pagar minha consultoria e ainda ter algum lucro com os investimentos. Então, eu mesmo falo para o cliente, cara, ó, o teu patrimônio hoje, ó, o meu custo vai ficar tantos por cento, né? Talvez não faça sentido, eu vou dando a letra, né? Só que tem gente que acaba contratando porque bota na conta o aprendizado que vai ter, né? Então tem um pouco disso, né? Acaba que o cliente, isso é muito importante para a galera que está acompanhando aqui a live. Conhecimento técnico é extremamente importante, é muito importante, né? Até porque você tem que passar na prova e tudo mais, né? Você tem que saber do que você está falando, mas nesses tempos, nesses anos todos aí que eu estou de planejador, eu acho que o principal ainda é a confiança. É inacreditável quando o cliente confia em você, como o trabalho flui, como você cria uma credibilidade. Então, é inacreditável assim como o cliente confia e pode falar com você livremente, expõe coisas que nem a família sabe, né? Então, acho que quando cria esse laço aí, a coisa vai fluir legal, né? Show. Agora uma curiosidade, eu sei que você trabalhou com muitos clientes, jogador de futebol e jogador de vôlei, né? Você atendeu muito esse tipo de cliente. Ah, Eles são sim, sim. convidados que você tem que ir ali ajeitar a conta deles, ou são investidores? Como que é o perfil lá dos jogadores que você atende? Ah, então, o pessoal que eu tive essa experiência aí foi... Assim, eu dei sorte, né? Porque eu acho que todos ali tiveram um perfil realmente de poupador, viu? Pessoal muito com a cabeça no lugar, né? Então, pelo menos os que eu atendi ali, realmente são muito cabeça no lugar e não teve muito o que ficar... lógico, tem questões técnicas, né? Envolvendo ali a parte tributária, muitas vezes, sucessória, alguns cuidados, né? Alguns pontos para se levantar, a parte de planejamento, fazer as contas certinhas para ver se o que estava poupando vai arcar com o padrão de vida que eles querem, né? Assim que fizerem, assim que forem fazer a transição de carreira, né? Mas os casos que eu peguei até hoje, só alegria, assim, pessoal realmente muito focado. Ainda bem, né? Maravilha. O que a gente vê muito, principalmente aqui no Instagram, uma profissão que é o coaching financeiro. Uhum. Que tem um planejador financeiro e o coaching financeiro, que é alguém que não tem certificação, entende a área de finanças, muitas vezes saiu das dívidas por conta própria e começa a ensinar todo mundo a como sair das dívidas. Qual que é a diferença do planejador para esse coaching financeiro? Ele está regulamentado, ele pode avançar até que certo ponto, ele pode falar de investimentos? Como que você vê os coaches financeiros aí? Tem crescido, a gente tem visto. Uhum. Então, eu respeito o pessoal que é coach, que é educador financeiro. Eu acho que é aquele negócio, o sol nasce para todos, tanto para o gerente do banco, quanto para o assessor de investimento, quanto para o planejador CFP, quanto para o coach, né? Eu acho que cada trabalho avança numa parte assim diferente, né? Então o coaching, pelo menos pelo que eu entendo, depois tu pode até contribuir com o que tu entende, Fábio, mas assim, o que eu vejo é que ele ataca muito a parte comportamental, né? Então ele senta com o cliente, tem lógico um conhecimento técnico, mas ele vai muito na parte comportamental, porque as heurísticas, né, os vieses, né, porque a pessoa é assim, o que ela tem que fazer para mudar, como criar um hábito financeiro saudável, né, mais esse tipo de situação. Agora, a partir do momento que ele começa a falar de investimentos, sugerir fundos, sugerir qualquer outro tipo de produto, aí realmente está errado, né? Então eu chamo a atenção aí do pessoal, porque daí realmente a pessoa não está habilitada. A partir do momento que você tem que falar desse tipo de assunto, tem que ter algum tipo de regulamentação, tem que ter uma certificação. Inclusive o próprio, isso aqui é bem importante que eu vou falar. O próprio planejador CFP, ele pode falar de investimentos, mas ele tem alguma restrição. Ele pode fazer aquela pizza, né? Pode eventualmente fazer aí o suitability e tudo mais, só que ele não pode falar, invista no produto tal, no fundo A, no fundo B, compre ações da empresa C. Então, eu posso, porque eu sou consultor de valores imobiliários também, né? Mas senão eu estaria restrito. Poderia falar de investimentos, mas não numa profundidade tão grande. Então, eu acho que o coaching,
ele entrega valor, só que de uma forma diferente. E tem que sempre ficar atento ali com essa... Quando ele entra muito na parte de investimentos, aí realmente se o planejador financeiro é restrito, o coaching é muito mais, né? Isso comportamental a gente vê que é muito importante, né? Na hora que o coaching atua, porque muitas vezes é o emocional, né? É o emocional. Basta saber que 5% das compras que a gente faz são racionais, né? O resto é tudo emocional, então já começa por aí. Então, inclusive é um assunto que eu estou estudando cada vez mais, né? Eu acho que de todos os assuntos aí que eu trato, eu acho que é o que eu vejo com também mais potencial, né? Porque muitas vezes a gente faz o plano, segue toda a cartilha bonitinha, aí o cliente vai implementar, depois de 6 meses tu fala com o cliente, e aí, como é que tá? Tá conseguindo fazer tal coisa? Tá acumulando a grana? Não tá? Porra, não acumulei nada. Então não é porque o cara é burro, né? É porque tem alguma coisa na cabeça dele que aí envolve a educação financeira herdada dos pais, né? Envolve N situações que a pessoa passou que acaba bloqueando, né? Às vezes algumas ações. Então faz sentido aprofundar essa parte de finanças comportamentais com certeza. É isso que trava, né? Muitas vezes o sucesso da pessoa. Show. Inclusive, até a live que eu vou fazer depois aqui, lá às 9h30, sobre finanças. Eu vi. Vou acompanhar. Vou fazer uma live sobre isso, porque é um tema também que já vai ficar 1 hora falando e não vai ser nem 1/10 do que tem para falar de comportamentais. Acho que é um assunto, inclusive o último Nobel de Economia foi voltado para isso, né? Então, finanças comportamentais é a bola da vez. Então, muita gente tem estudado isso, porque de fato faz a diferença nas comportamentais. É verdade. O que tem aqui de pergunta? Nossa, foi bastante pergunta hoje, hein? Caramba. Tu vai me cortando, Fábio. Muitas vezes eu sou prolixo, cara. Se eu tô me passando muito, Márcio, vou te cortar a próxima pergunta. Pode ficar à vontade, né, cara? Pode colocar a oportunidade. Nem que a gente já marque a próxima live. Importante é sanar as dúvidas. Que não adianta ser, vamos responder pela metade. Isso aí não adianta. Eu prefiro responder 10 bem respondidas do que 30 pela metade. Então a gente vai junto. Sempre foi assim, né? Então, os calls, lembra os calls que você fazia lá 1 hora com o cliente? É verdade. Então tem que ter certeira para sair sem dúvidas. Isso daí. A Antônia perguntou: como conseguir estagiar em escritório para ter a mentoria de um profissional já do mercado? Eu já emendo. O que você vê? Você quer contratar alguém para trabalhar com você? O que você vê de atributos? O que esse cara tem que ter? Tem que ter CPA 20 ou tem que ter CFP já? Esse cara tem que ter algum tipo de perfil. Como que você vê alguém para trabalhar com você aí? Ou para você mentorar? Eu acho que o principal, né, falando da questão de currículo, acho que no mínimo aí CPA 10 acho que é importante, só que com a pessoa já tendo determinado, ano que vem eu vou tirar CPA 20 ou CEA, daqui a 3 anos já estou com o CFP aqui engatilhada. Então, assim, hoje se eu tivesse contratando, eu acho que eu perguntaria para a pessoa, qual é o teu plano para os próximos 5 anos, o que tu está buscando, né? Aí se a pessoa realmente me passa uma confiança de que está buscando ser planejador e quer ter essa profissão realmente para levar para a vida, independente se a pessoa continuar comigo ou não, depois pode sair, tocar, né? Mas tem que ter essa motivação. Então, eu acho que isso seria o principal. Eu olhar nos olhos da pessoa e ver, essa pessoa realmente quer ajudar as pessoas. Porque nesse tipo de serviço, a gente tem que ter um grau de empatia muito grande. A gente tem que ter muita resiliência também, porque vão ter situações que a gente se coloca no lugar do cliente, a gente tem que fazer isso, a gente tem que se colocar no lugar do cliente para entender o que ele está imaginando, o que ele está buscando. E muitas vezes a gente vai sofrer com isso, né? A gente pega situações situações financeiras muitas vezes desagradáveis, né? Então, tem que até ter um equilíbrio nesse tipo de situação. Mas eu acho que eu buscaria pessoas, assim, empáticas, né? E com muito foco no aprendizado. E além disso, também pessoas extremamente confiáveis, que levam a sério a questão de confidencialidade, porque a gente atende pessoas que a gente acaba sabendo tudo, né? Quanto tem imóveis, quanto tem patrimônio, o que tem de dívida, para quem está devendo. Então, assim, imagina, né? Para você falar isso para uma pessoa,
realmente porque tem que confiar. Então, é um combo de... Jogador de futebol, imagina se começar a contar aí. Ah, nossa, tem muita situação que daria um livro, né? Daria um livro. Quem sabe daqui a uns 50 anos a gente escreve um livro aí, né? Sem citar nomes, né? É muito interessante. Bem bacana que passaram pelas nossas mãos mesmo, até quando a gente estava na corretora, né? Muito legal, é muita confiança mesmo. Porque imagina, um negócio de um cliente desse, acabou, você acabou para o mercado. O mercado é muito pequeno, o mercado financeiro. Então não passeie, não faça nada de errado, porque com certeza o chefe novo conhece seu chefe antigo. Pode ter toda a certeza do mundo. O mercado é desse tamanho. Todo mundo se conversa. Então não faça nada de errado. Preserve o que o Márcio falou, a confiança vale muito nesse mercado. O principal é o teu nome. Então, poxa, às vezes tu vai tomar algum tipo de atitude que tu vai ganhar um pouco mais de dinheiro, ou alguma coisa assim, sabe? Em troca de você queimar o teu nome, mesmo que seja 1%, é a pior troca que você vai fazer. Então, hoje eu acho que se eu tô tendo um sucesso, eu acho que é muito por causa disso, né? Nem minha família, nem minha esposa sabe quais são os meus clientes, né? O que cada um tem, então esse tipo de coisa acho que ajuda também, né? Acho que é importante mesmo. Olha o Carlão aí. Um abraço, Carlão. Ah, não vi aqui, deve ter comentado besteira, né, o cara? Figura. Eliane, as certificações CPA só servem para instituições financeiras? Como planejador para planejador financeiro tem alguma finalidade? Vale a pena tirar CPA 10, CPA 20 para esse planejador ou não vale? Na prática não tem realmente, mas eu acho que é importante porque é uma chancela para o cliente, para o escritório onde você quer trabalhar. Então, por mais que não tenha uma aplicação prática, talvez, eu acho que é a prova de que você sabe do que você está falando dentro do que o CPA exige, né? Então, a questão de tributação de fundos, derivativos, o que é um fundo, o que é um CDB, o que são ações. Então, isso tudo você sempre vai usar, né? Então, eu acho que é importante ter sim, não para você, sei lá, não é uma premissa para você ter o CFP, mas eu acho que na tua atuação é importante. Eu acho que certificação tem todo um diferencial, né? Então, e é muito interessante porque quando volta e meia eu faço palestra e tal, e a gente apresenta o currículo e é legal, sabe? Tu vê que as pessoas dão valor quando vê que tem CFP, tem PQO, tem CPA 20, tem SUSEP, tem não sei o que, sabe? As pessoas veem, pô, realmente esse cara estudou e ele realmente, de fato, sabe falar desses assuntos, né? Ele tem certificação porque ele estudou, então as pessoas ficam tranquilas, inclusive confiam, né? Então aumenta o grau de confiança quando a pessoa vê que você está preparado. Show. O Renan fez uma pergunta aqui, abraço, Renan, da comunidade. Se o CFP não pode recomendar uma ação ou um fundo específico, como funciona a conversa com o cliente? Ele não acaba ficando perdido? Cai também na conversa lá do assessor, né? Que ele não pode recomendar investimentos. Como que lidar com esse cliente? O cliente ele quer uma recomendação. E no seu caso, por ser consultor de carteira, mas um profissional que não pode recomendar. Acho que frustra o cliente. Eu acho que se você deixa muito claro no trabalho, que não é uma situação que eu passo, né? Porque esse não é um problema que me afeta. Mas eu acho que se o CFP, que não é consultor de investimentos, adicionalmente, ele apresenta no início do processo tudo que ele vai responder, o que ele vai fazer, e ele deixa claro as limitações também do serviço, acho que não tem problema nenhum. Até porque volta naquela questão da rede, né? Se, por exemplo, o planejador conhece um assessor de investimentos que é um cara confiável, que mesmo recebendo a remuneração dele apenas através da corretora, ele é uma pessoa que vai indicar produtos adequados, né, para a pessoa, sem pensar em comissão nem nada, apenas em comissão. Eu acho que isso já resolve. O problema é se você fala de investimentos, o cliente pergunta e
e você não tem uma saída para o cliente. Porque assim, acho que em qualquer profissão você tem que resolver o que o cliente está querendo. E se você não consegue resolver pessoalmente, você tem que dar uma saída para o cliente. Então, se o cliente, se eu sou o cliente do planejador, eu chego para o planejador, poxa, eu quero que tu me fale as 5 ações aí que tem mais potencial nos próximos 5 anos dentro do meu perfil. Eu acho que o planejador tem que chegar, ó cliente, então, lembra quando a gente conversou? Eu posso determinar o quantos por cento vai no teu perfil, ali quantos por cento você pode investir em renda variável, multimercado, renda fixa, mas eu não estou apto, até por uma questão de ética, eu tenho que dizer, eu não estou apto para falar sobre isso, mas eu vou te indicar, amanhã mesmo a gente pode falar com o fulano, que ele é especialista nisso, ele é credenciado para falar sobre isso e a gente resolve isso aí rapidinho, sabe? Então, acho que é toda uma questão de como você fala para o cliente, né? Boa. O Vini até perguntou, só a certificação que permite dizer qual produto comprar é o CNPI? Não, é o consultor de carteira CVM. E como que faz para ser consultor de carteira CVM? Quais são os requisitos? O que eles pedem? É rápido isso? Então, até onde eu sei, é a 597, Fábio, tu lembra? Acho que é a ICVM 597. Lá tem todas as regrinhas, mas se eu não me engano são no mínimo 3 anos de experiência no mercado financeiro e uma certificação que pode ser CFP, inclusive, ou CEA. Então tem que ser uma dessas duas. Acho que até tem alguma a mais, mas pelo que eu me lembro são essas duas. Então. Qual? CGA. Sim, CGA também, que é até até superior, né? Então, são 3 anos de experiência, se eu não me engano, e mais essa certificação. Aí você faz o quê? Você reúne alguns documentos, você faz algumas cartas, né? Você não pode estar envolvido em processos, nem nada disso. Manda para a CVM, se eu não me engano, são 30 dias que eles têm de prazo para responder, para deferirem ou não o teu pedido. Então, mas é super tranquilo, viu? Quando eu fui fazer, eu li a instrução da CVM, fiz tudo o que eles solicitaram ali, mandei, acho que em 20 dias, 2 semanas, os caras já deferiram e aí tem que pagar a taxa, né? Aí que nem tudo são flores, né, Fábio? Aí tem que, trimestralmente, tem que pagar ali 600, eu lembro do valor porque ontem mesmo veio a de janeiro, 634,63 centavos, se eu não me engano. Eu acho importante para quem quer recomendar investimentos, assessor não pode ter, né? O assessor da Ancor, ele não pode buscar ali, senão dá o conflito, certo? Exatamente, então a consultoria de valores imobiliários, o AI não pode, pelo menos até hoje, assim, é dessa forma, né? Separado ali o consultor, até porque o AI, até nesse modelo atual, ele é credenciado a algum escritório. Então, ele não pode ser um consultor, porque no aprendizado do consultor, inclusive até quem trabalha em banco não pode ser consultor, porque não pode ter nenhum viés. Hoje, o Márcio, como planejador, se ele achar que o fundo do Bradesco está melhor do que Itaú, ele vai lá e aplica. Ele vai lá e pede para o cliente e indica para o cliente. Porque ele não tem nenhum apego a nenhuma instituição, ele é zero de viés, ele vai sempre apresentar o melhor. Agora, um consultor, um assessor, um XPO, assessor do banco, por mais que ele ache que o da concorrência é melhor, ele não pode falar, vai lá no Bradesco e aplica. Não, ele tem que indicar o banco dele. Sou do escritório da XP, mas a BTG está com um fundo muito bom, aplica lá. Então ele não pode ser consultor, porque o consultor tem que ter zero de viés. E é por isso que o planejador, sim, ele pode ser um consultor, porque ele não tem nada de viés. E aí vocês vão ver aí, quem acompanha um pouco mais próximo, direto em briga ali no Twitter, LinkedIn. É verdade. Assessor, porque todo mundo fala que o assessor tem viés, o assessor fala que não tem viés. Enfim, vai ter toda aquela polêmica, mas de fato, o único que não tem viés é o consultor, tá? O consultor do PVM, o planejador financeiro, é o único que não tem viés. O assessor tem sim viés, tá? Tanto... Vai criticar o melhor? Com certeza, tá? A gente não tá falando nada, generalizando nada, vai ficar bem claro. Com certeza, como eu falei antes, né? O sol nasce para todos e tem cliente para qualquer tipo de profissional, né? Desde o AI até o gerente, até o consultor, até o planejador financeiro, até para o coach, né? Então, isso aí que tu falou é bem importante, Fábio, porque assim, é muito comum para a galera aí que está acompanhando, que quer ser planejador, tem muita gente que chega,
eu não tiro o meu dinheiro do Bradesco, não tiro o meu produto do Santander. Então, a gente, como consultor de investimentos também, aí a gente se vira dentro dessas instituições. A gente olha, vai até o banco, conversa com o gerente, pô, pós-fixado, quais são os fundos que tem aí? Esse aqui e tal. E a gente começa a estudar os fundos e tem cliente que realmente é muito apegado a instituições, então a gente não pode chegar e dizer, tira do Bradesco e bota na corretora Y. Não é bem assim, né? Então, isso é até bom para o planejador que deixa a gente tranquilo, né? Quanto a realmente seguir o que o cliente está querendo, né? Enfim. Mas a gente sugere, né? Pô, talvez os melhores investimentos não estão aqui nessa instituição, né? Mas não adianta, a última palavra é do cliente, né? E você até comentou, você costuma, então, ir na agência com o cliente, junto com ele, para falar com ele? Sim. Semana passada eu estava no private aí do Banco do Brasil com a cliente, né? Então, é engraçado que daí o gerente já te recebe assim, meio, né? Naquela, né? Pô, será que esse cara é amigo, é inimigo? Todo mundo acha que a gente vai mandar o cliente tirar dinheiro dos bancos, levar para a corretora, e não é bem assim. Eu acho que tem produtos decentes, muito bons também nos bancos aí grandes, então não tem muito dessa, mas é uma forma do cliente ficar tranquilo e também o cliente ter certeza, pô, eu vou levar o planejador para eu ter certeza se eu estou sendo enrolado por esse gerente, porque daí ele terceiriza para a gente os questionamentos mais técnicos, né? Toda essa partezinha chata de eventual atrito, né? Então a gente faz isso e pergunta para o cliente, para o gerente, né? E depois a gente dá o feedback para o cliente. Você está em boas mãos, realmente esse gerente é muito bom, ele vai te ajudar, né? Enfim. A gente estava até do outro lado muitas vezes, né? Ali como operador. Exato. Ali, é claro que vai ter um receio, pode ter certeza disso. O gerente às vezes se sente, puta, por que ele está buscando um profissional? Eu sou o profissional que atende ele. Mas não tem nada a ver com o gerente, tá? Tem a ver mais com o cliente, ele querer um atendimento a mais, ele querer ter alguém de confiança, alguém que não tenha nenhum viés. Não tem nenhuma relação com o gerente, tá? Você que é gerente e passa por essa situação, não é com você o problema, pode ter certeza. Tá. Exatamente, Então, assim, tanto que essa visita que eu fiz aí no Private, pô, é uma gerente que eu gostei muito e com certeza, se eu tiver cliente do Banco do Brasil que não está tão bem atendido, eu vou indicar essa gerente, porque, pô, ela foi espetacular. Então, eu acho que, assim, o pessoal tem que sempre, assim, ficar com a mente aberta, né? Como tu falou, Fábio, a gente não vai lá para ferrar com o gerente, nem nada disso, né? O nosso trabalho é a gente atuar de forma com que ajude o cliente. Se a gente tem pessoas na rede do cliente que estão ajudando, pô, a gente vai facilita o nosso, exatamente, facilita o nosso trabalho. A gente fica tranquilo, né? Boa. Uma pergunta bacana aqui, em termos de ferramenta. Você utiliza algum programa além do Excel para fazer o planejamento? Não. Eu uso consolidadores de carteira, né? Mas aí é mais na parte de investimentos. Eu uso programas ali para analisar sites, para analisar ali ações e tudo mais, fundos. Mas na parte de planejamento financeiro, infelizmente não. Até já recebi visita de pessoal aí que desenvolveu aplicativo, programa para fazer essa parte de plano financeiro, mas acabou não me agradando e infelizmente isso que torna também, ajuda a tornar às vezes o nosso serviço mais caro do que poderia ser, né? Então se a gente tivesse um sistema disponibilizado que fosse muito bom, muito ágil, economizaria horas e automaticamente a gente repassaria essa economia de horas para o cliente. A gente poderia atender mais clientes em menos tempo, né? Então não ia afetar a nossa remuneração. Mas hoje, basicamente, é Excel. Porque também é muito personalizado, né? Então o cliente vai vir com problemas que muitas vezes tu vai ter que montar uma planilha só para aquela situação do cliente, né? Boa. A Eliana está perguntando, em relação a bancos digitais, qual você aconselha seus clientes a migrarem? Eu até aproveito, você tem algum preferido, alguma corretora que você costuma indicar mais para os clientes? Ou vai muito de cliente a cliente? Como que funciona isso? Olha,
Eu digo assim, eu acho que corretora hoje está meio que commodity. Eu acho que tem produtos bons na Guide, na Orama, na XP, no BTG, enfim, devo ter esquecido de mais meia dúzia ali de corretoras, mas eu acho que tem produtos bons em todos. O que muda muitas vezes é a plataforma, né, a interface, então a forma como a corretora disponibiliza, né, a rentabilidade da carteira e tudo mais. Então isso aí, se é um diferencial para o cliente, aí eu jogo muito limpo para o cliente, né? Eu falo, ó, cliente, primeiro eu vejo se realmente o cliente aceita fazer uma troca, se, por exemplo, eu vejo que os produtos melhores naquele momento estão fora do banco, eu falo para o cliente, ó, cliente, se você, de repente, aceitar uma troca de instituição financeira para ter um retorno maior na tua carteira, existem tal corretora, né? Aí o cliente normalmente ele vai nas corretoras mais famosas por se sentir um pouco mais seguro, né? Sempre tem aquele receio, e se quebrar a corretora, etc. Então é normal o cliente optar por corretoras mais famosas, né? Então a XP de longe é a mais famosa, né? Mas não é assim uma unanimidade, né? Muita gente acaba até optando por outras também. Mas eu deixo tudo livre para o cliente. Show. A Kelly tem uma pergunta aqui, fica à vontade se quiser responder, tá? Só antes, Fábio, desculpa, eu esqueci de falar do banco, né? Tinha pergunta assim do banco, que também que indica. Tem algum que você recomenda mais? Então, banco digital, eu particularmente, eu tenho conta em alguns bancos, mas eu tenho o Nubank, eu acho que é bem interessante, eu tenho no Banco Inter, que inclusive tem a conta PJ que dá para abrir, então eu emito boleto de graça, né? Então eu sou um cliente do banco que só dá prejuízo para banco, né? Então assim, não conheço todos os bancos, assim, não cheguei a usar todos os bancos, todas as fintechs ali, né? Mas acho que os que eu utilizo hoje eu estou satisfeito, sim. Banco Inter, Nubank, acho que são bons. Muita gente está falando do C6, mas eu não testei, eu não tenho como responder, né? Pode falar a pergunta espinhosa aí. Que é dentro dos... Como você tem, a grande maioria tem a conta em bancão e você analisa os investimentos até para poder fazer uma recomendação, eu já vou falar aqui o melhor já para sair, já para te deixar mais tranquilo. Até por ter trabalhado, eu acho que hoje quem tem mais opções de investimento dentro dos bancões é o Itaú. Você compartilha isso? Compartilho. O Bradesco, Banco do Brasil. Hoje assim, eu também não vejo problema em responder isso, porque eu vejo na prática que o Itaú ele tem um viés assim, mais focado em investimento, ele tem a plataforma agora aberta também, então eu acho que o Itaú realmente é um banco, não à toa que ele deu esse gap, né? As ações, inclusive, do banco tem esse gap perante as outras, né? Então é um banco mais de vanguarda, né? Não trabalhei em todos os bancos ali, mas hoje eu diria que na parte de investimentos o Itaú se destaca, assim, e tem tudo para de repente evoluir ainda mais nessa parte nos próximos anos. E cabe aos outros bancos se mexerem também, né? Eu acho que tem produtos bons em todos, né? Mas eu acho que o Itaú hoje se destaca um pouco mais, sim. Show. Falta aqui 1 minuto e meio, mais ou menos, para acabar a live, para dar uma... Passou voando o tempo aqui. Tem muita pergunta aí, então eu até te convido já, Márcio, para a gente fazer uma na semana que vem. Fechado. Deixa eu ver. Depois a gente vê a agenda certinho, mas com certeza dá, sim. Não, a gente vê um dia, mas porque, olha só, nunca vi tanta pergunta, tanta demanda. Você é de planejador financeiro, as pessoas viram bastante confiança em você, nas suas respostas. Bem que você não foge da resposta, eles aproveitam. Pô, tranquilo. Muita pergunta aqui, então a gente já remarca uma outra. Então falta 1 minuto, eu quero te agradecer pelo seu tempo, a sua agenda eu sei que é lotada e mesmo assim você conseguiu aí 1 hora para conversar com imagina. Geral. Então, muito obrigado por participar, viu? Valeu, Fábio. Obrigado mais uma vez, sou teu fã. Obrigado aí para todo mundo que teve a paciência aí de acompanhar, né? E a mensagem que eu deixo aí para a galera é realmente, se querem optar aí por essa carreira, eu acho que faz muito sentido. Como o Fábio falou, acho que é uma carreira do futuro mesmo e já está sendo do presente, então quem se preparar bem e seguir nesse caminho, acho que pode colher muita coisa boa, né? Então qualquer coisa aí também, vai me seguindo, manda pergunta aí no direct também, que conforme for eu vou respondendo. Show, segue o Márcio lá, que ele vai colocar coisinha de planejador financeiro lá.
pouquinho mais. Boa, boa, Fábio. Vou pegar umas dicas contigo. Tu manda muito bem ali no Instagram. Eu vou me mexer, com certeza. Vai acabar 4, 3, 2, 1. Tchau, tchau, pessoal.